A parceria entre Lewis Hamilton e a Ferrari na Fórmula 1, se ainda não chegou, parece bem próxima do fundo do poço, e a pá de cal veio de vez nesse último fim de semana do GP da Hungria. Desde que teve o anúncio de que o Hamilton se juntaria à Ferrari na temporada de 2025, as expectativas acerca desse casamento eram das melhores possíveis, de que poderia ser um dos maiores sucessos na Fórmula 1, talvez o Hamilton fazendo a equipe voltar no caminho da vitória, brigar por títulos, por pódios e tudo mais. Mas desde que a temporada começou lá no GP da Austrália, a gente já viu que o Hamilton tinha alguns problemas de adaptação com a equipe, não se deu muito certo com o engenheiro de corrida Ricardo Adame, vez ou outra eles não falam a mesma língua, podemos dizer assim, ali no rádio durante as corridas. Hamilton não se encaixou com o carro, não se entendeu com a SF25, tem alguns problemas para entender os freios Brembo utilizados pela Ferrari, também não entende muito bem o motor que empurra ali o carro. Então ele está sofrendo com a adaptação. Algumas corridas ele até consegue ir bem, chega ali, consegue um top 4, top 5, sofre um pouco mais na classificação, mas vez ou outra acaba indo bem também. Mas as coisas meio que começaram a desandar de vez ali no fim de semana passado, no GP da Bélgica, que foi quando teve aquele formato sprint, né, a classificação mais curta, uma corrida mais curta e depois a classificação e a corrida principal, e que nas duas classificações o Hamilton foi eliminado no Q1, na primeira parte. Na corrida sprint não conseguiu escalar o pelotão, ficou preso ali atrás, e na corrida principal andou bem na chuva, escalou o grid, terminou em sétimo e tudo mais. Só que a situação piorou de forma considerável para o Hamilton, ou ao menos a impressão que ele tem de si mesmo meio que veio de mal a pior agora nesse fim de semana do GP da Hungria, que é uma pista que ele domina muito bem, já venceu em 8 oportunidades ali no passado, conhece o traçado como ninguém, né, o piloto mais vencedor ali no Hungaroring. Mas depois de cair ainda no Q2 da classificação enquanto o Leclerc fez a pole, ele deu uma declaração extremamente triste, né, do próprio desempenho, disse que ele é um inútil para a equipe, que ele não serve para nada, sugeriu até que a Ferrari deveria trocar de piloto, né, mudar a formação, porque ele não consegue ajudar em nada, não consegue se encaixar, que o carro não tem problemas, que o problema é ele. E a coisa pareceu piorar nesse domingo, né, depois da corrida, porque assim, o Hamilton, por mais que ele tenha um pouco mais de dificuldade durante as classificações, ele costuma fazer corridas muito boas, ele tem uma leitura muito interessante, consegue fazer a estratégia do time valer de forma bem efetiva ali, para às vezes ele, por mais que não consiga fazer ultrapassagens na pista em si, ele se vale de uma boa estratégia para poder ganhar posições no box e tudo mais, e ele não fez isso na Hungria. Ele começou a corrida em 12º, caiu para 14º na largada e cruzou a linha de chegada no final na 12ª posição, sem pontos nenhum ali na corrida. E dando aquela tradicional entrevista para a mídia depois da prova, ele disse até que não está frustrado com o que ele apresentou nessa corrida no último domingo, porque não tinha muito mais para se tirar da SF25, ele meio que fez o que era possível com o que ele tinha em mãos ali, mas ele disse que está, de certa forma, preocupado com o que acontece ali nos bastidores da Ferrari. Ele não deu muitos indícios do que poderia ser, né? Se envolve projeto do carro para 2026, se é o motor de 2026, se é coisas relacionadas à gestão da equipe, por mais que o Frederic Vasseur já tenha renovado o contrato como chefe, mas outras coisas internas ali envolvendo membros e funcionários, ou se envolve de fato alguma coisa com os pilotos, mas fato é que ele não está muito satisfeito com o que está acontecendo ali dentro, ele não está muito contente com a forma como a coisa está sendo conduzida na Ferrari. E aí isso acaba levantando um questionamento na mídia, em geral, como um todo, não só aqui no Brasil, mas recentemente, né, tem algumas, às vezes rolam umas discussões até na própria internet, às vezes alguns sites levantam uma discussão se o Hamilton chega ao fim desse contrato dele
com a Ferrari, né, aquele que tem contrato para 2025 e para 2026, com a possibilidade de renovar para 2027 caso as duas partes cheguem a um acordo. Em meio a essas declarações meio, não necessariamente vazias, mas sem dizer exatamente do que se trata, essas coisas dos bastidores da Ferrari, Hamilton volta a levantar essas questões. Será que essa parceria, né, é o começo do fim dessa parceria que foi tão badalada aí antes de começar? Será que o Hamilton de fato não vai cumprir todo esse contrato dele junto da Ferrari, que vai encerrar mais cedo de uma forma ou de outra? O que será que se trata isso? Eu particularmente acho que o Hamilton cumpre sim esse contrato dele junto da Ferrari, por mais que a Ferrari tenha um histórico de não tratar muito bem os seus pilotos, né, principalmente quando eles não estão desempenhando como esperado. Eu acredito sim que o Hamilton encerra esse ciclo dentro do prazo que foi estipulado ali, né. No passado a gente pode ver, tem até alguns exemplos de pilotos que a Ferrari cortou o vínculo antes do necessário, né. O próprio Alain Prost, multicampeão mundial, talvez seja um caso mais próximo do que pode ser essa situação do Hamilton. Lá em 1991 ele acabou deixando a equipe mais cedo, fez um 92, um ano sabático, e retomou as atividades em 93, mas eu não acho que isso vai acontecer com o Hamilton. É muito importante, inclusive, esse momento agora das férias, para ele poder se desligar um pouco de tudo que está acontecendo na Fórmula 1, rumores aí no entorno que circulam a própria Ferrari, que a gente sabe que a mídia italiana ela coloca muita pressão em cima da equipe como um todo também. Acho que esse período fora depois do GP da Hungria, antes de retomar as atividades na Holanda, vai ser bom para o Hamilton, para a equipe, para eles poderem colocarem as coisas no lugar e o Hamilton tentar entender o que está acontecendo de errado de fato e voltar a performar pelo menos num nível minimamente aceitável, um pouco mais próximo do Leclerc, e voltar os esforços para que tudo esteja certo para quando o regulamento virar em 2026 e aí eventualmente, se a Ferrari vier como uma potência, como uma força, ele poder brigar ali, quem sabe pelo título, por vitórias, por pódios, que é o real objetivo dessa parceria entre os dois. Mas eu acho muito improvável de que essa relação acabe antes do fim da temporada de 2026. Acho que a tendência é que eles cumpram de fato o contrato sem maiores problemas, e aí para 2027 acho que já é uma outra história, né? Vai depender de como que as duas partes vão se dar no ano que vem, se o Hamilton vai conseguir performar como ele já performou no passado, se a Ferrari vai ser competitiva, e se eles vão conseguir finalmente falar ali a mesma língua e se entenderem para poder fazer um projeto mais interessante na Fórmula 1. Mas e você, o que você acha de toda essa situação do Hamilton na Ferrari? Pode ser que ele nem entre no carro em 2026, que essa parceria acabe mais cedo de fato do que o esperado? Acha que eles vão até o fim com a possibilidade de seguir juntos para 2027? Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.